Dentro do ciclo celular, nós vamos ter dois períodos. O período de divisão celular, que é a mitose propriamente dita, que nós vamos ver em outra aula, e a fase onde ela está mais ativa, onde ela mais produz proteínas, que é uma fase chamada intérfase. Nessa fase de intérfase e na mitose, o material genético assume formatos diferentes, e é sobre isso que nós vamos ver hoje. Então, primeiramente, o núcleo da célula é uma estrutura que só vai estar presente nas células eucariontes. Não tem como uma célula procarionte apresentar núcleo, porque nós já vimos que ela não vai ter um envoltório nuclear. Também, o núcleo vai servir para comandar o metabolismo da célula. Por quê? Dentro do núcleo está o material genético, está o DNA. E como nós vimos na aula sobre o código genético, ele fica ali protegido e é nele, o DNA, que vai ter toda a informação. Por isso, então, instruções hereditárias de como o ser vivo deve fazer as proteínas, deve ter o seu metabolismo funcional. A célula, na fase de intérfase, vai assumir um núcleo interfásico com características próprias, diferente de quando estiver na mitose, onde o núcleo desaparece e o material genético assume a forma de cromossomo. Hoje nós vamos ver como é a forma do núcleo interfásico. Então nós vamos ter que a célula, quando está em intérfase, ela tem uma intensa atividade de produção de proteínas. Então o material genético precisa estar exposto, os genes que vão codificar proteínas precisam estar no máximo de exposição possível para que a síntese proteica aconteça. E aqui então nós vamos chamar o DNA de cromatina. O DNA não pode ficar naquela forma molecular, porque senão ele ficaria muito grande, não caberia dentro do núcleo, muito menos dentro de uma célula. Então ele precisa ficar numa forma um pouco mais compacta, digamos assim, armazenado de uma forma especial. Mas mesmo assim, ele precisa estar com seus genes expostos. E aqui que entra uma coisa muito legal. O DNA, na forma de cromatina, vai assumir dois tipos, a eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina é uma porção não compactada, onde tem os genes ativos. Todos os genes vão estar expostos, todos os genes que são necessários para aquela síntese, tá? E para aquele tipo celular. Já a heterocromatina é uma porção um pouco mais compacta, digamos assim, o material genético fica um pouco mais espiralado. Mas como acontece esse grau de espiralação? Bom, os genes não vão estar ativos, mas eles vão permanecer guardados, talvez para posteriormente se tornarem eucromatina. Talvez porque eles já não precisam mais ser sintetizados. As proteínas presentes, os genes presentes na heterocromatina, talvez não precisam mais ser sintetizados. Já foram, perderam a sua função, ou futuramente vão ser ativados. Mas o que a gente sabe é que existe essa diferença. A eucromatina é a porção ativa, é a porção onde vai expressar genes. E a heterocromatina, mais compactada, mais guardada, digamos assim, informação um pouco mais guardada, ela não é geneticamente ativa. Se nós pudéssemos desenhar como é esse núcleo interfase, seria mais ou menos assim. Eu coloquei uma célula hipotética, só que eu desenhei apenas um núcleo bem maior. Claro que o núcleo não vai pegar essa porção inteira da célula. Ele é centralizado, mas ele é um pouco menor. E eu não representei as organelas aqui naturalmente, porque eu estou dando foco mais para o núcleo interfase. Então aqui a gente tem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Perceba que o núcleo é formado pelo envoltório nuclear, que era a carioteca, e hoje ela mudou de nome, né? Ela é envoltório nuclear ou membrana nuclear. Ela vai apresentar poros, diferente da membrana plasmática, apesar de que o envoltório nuclear é feito da mesma composição da membrana plasmática. No caso, esses poros são extremamente importantes para o fluxo de moléculas que vai acontecer entre o citoplasma
citoplasma celular e o nucleoplasma. O nucleoplasma é o líquido de dentro do núcleo e o citoplasma é o líquido que forma toda a célula. A membrana plasmática e todo o líquido dentro da célula é o citoplasma. Mesma coisa dentro do núcleo. O núcleo, formado pelo envoltório nuclear, e dentro dele o nucleoplasma. Agora, em rosa, eu desenhei o DNA para vocês na sua forma de eucromatina e de heterocromatina. Aqui seria cromatina, mas dentro dela nós vamos ter a porção que é menos espiralada, então ela está mais livre, ela está mais aberta para a síntese proteica, que é a eucromatina, e a porção que está espiralada, que está um pouco mais compacta, que é a heterocromatina. Perceba que eu representei em amarelo para vocês as histonas. Histonas são proteínas globulosas, então elas são formadas por duas subunidades que se unem e o material genético é enrolado dentro dela. Dentro não, digamos assim, é enrolado nela, né, nessa porção. É como se ela fosse, pensa uma bolinha de gude e você fosse colocar uma lã. Então você está enrolando a lã na bolinha de gude e prendendo. Aí você junta outra bolinha de gude e compacta bem essa lã. É basicamente isso. A cromatina seria a lã e as histonas dessa bolinha de gude. E aí nós vamos ter também o nucleolo. O nucleolo tem a função de fazer o RNA ribossômico, ou os ribossomos. Então ele tem uma função muito importante, que é a produção de um tipo de RNA. E ele fica bem marcado. Quando a gente vê no microscópio, dá para ver bastante, bem nítido, a presença do nucleolo. Durante a divisão celular, durante a mitose, a célula perde o envoltório nuclear. Porque pensa bem, gente, não tem como manter mais o núcleo, porque a célula vai se tornar duas. Então, primeiro ela perde o núcleo, organiza o material genético, multiplica o material genético, organiza ele, para depois então formar uma célula com dois núcleos e depois duas células. Mais para frente nós vamos ver o processo da mitose. Mas agora, para que o material genético não sofra degradação, partes importantes não se percam, ele precisa estar no estado mais enovelado possível. Então a cromatina vai assumir uma forma de cromossomo. E como já está duplicado esse material genético, um cromossomo ele fez uma cópia, ele passou pelo processo de replicação, a cromatina passou pelo processo de replicação do DNA e duplicou a informação, ela precisa ser mantida intacta, sem que se perca no meio do caminho, até a formação da outra célula. Então, quando a gente vê o cromossomo, ele parece um X. Ele tem esse formatinho. Então, aqui eu desenhei para vocês um cromossomo, mas ele está duplicado. É como se uma cromatina tivesse sido duplicada. Ela é igual à outra, mas ela ainda está presa uma à outra. E é exatamente isso. Então, aqui seria uma cromatina e ela duplicou, formou então a outra porção. E a gente chama isso de cromátide irmã. Então, nós temos um braço de cromossomo, essa porção, esse braço de cromossomo é igual a esse braço de cromossomo. Então, elas são cromátides irmãs. Essa porção é irmão dessa, porque elas são iguais, tá bom? Nesse estágio também, a gente consegue ver mais marcados, a gente consegue ver mais nitidamente os genes, que eu representei aqui em azul para vocês. Um cromossomo pode ter milhões de genes, é possível, ok? Alguns, essa parte do gene é a parte funcional, é realmente ela que expressa alguma informação. Dependendo do cromossomo, cor do olho, cabelo, pele, formato, estatura, e isso entra na área da genética. Além disso, no momento da divisão, no momento da mitose, tem uma fase muito importante chamada de anáfase. Nós temos anáfase quando aí sim as cromátides irmãs se separam. Mas para que elas se separem corretamente, tem um ponto aonde o centríolo lança
no centrômero. Tem um local específico do centrômero? Sim, que é onde está o cinetocoro. É como se já tivesse os ganchinhos preparados corretamente para que as fibras de fuso venham, se conectem e aí sim o centríolo consegue puxar o cromossomo, uma cromátide para um lado, a outra cromátide para o outro lado. Então, por quê? Vai formar duas células, né? Então ela puxa para os polos da célula. O centrômero, então, é esse ponto central, por isso que ele chama centrômero, e o cinetocoro é o local de ancoragem das fibras de fuso do centríolo. Então, basicamente, a cromatina, durante a divisão celular, precisa atingir a forma de cromossomo, que é o nível de maior espiralamento do material genético. Mas existem alguns tipos de cromossomo, e são 4, bem tranquilos. O metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. No caso do metacêntrico, o centrômero vai ficar bem meio. Como assim? O tamanho desse braço de cromossomo é igual a esse. Então isso mostra que o centrômero está bem no centro mesmo do cromossomo. Por isso chama metacêntrico, bem no centro. Submetacêntrico, ele pode estar abaixo ou pode estar acima do meio. Por isso sub, que pode ser para baixo ou então para cima. Aí tem um braço bem maior que o outro braço de cromossomo. Então esse menorzinho e esse maior, mostrando que não tem, o centrômero não está bem no centro do cromossomo. Ele está um pouco para cima ou um pouco para baixo desse centro. Por isso submetacêntrico. O acrocêntrico, ele vai estar bem mais para a extremidade, só que ele vai ter um satélitezinho, é como se fosse o telômero, que eu já vou falar daqui a pouco para vocês. É uma porçãozinha que não expressa, mas ela está ali. Então, o acrocêntrico era quando ele está ainda mais para a região da extremidade. E o telocêntrico é onde o cromossomo começa já no centrômero. Então, é como se fosse essa parte que exclui, essa porção não existe, então é daqui para cá. Ok? E existe uma porção muito interessante do cromossomo, que é uma pesquisa recente, de 2, 3 anos para cá, então ela é bem recente na ciência, que é sobre os telômeros e as telomerases. O telômero é uma porção, é uma extremidade, é a extremidade do cromossomo. Então a gente tem as cromátides irmãs e as extremidades que eu representei aqui em amarelo. Então, o que se sabia? Que o telômero protegia a célula, protegia o cromossomo para evitar que um cromossomo se ligasse a outro. Ou então, para evitar que algumas enzimas começassem a digerir o cromossomo. Então, proteção contra a degradação enzimática, ou então para que eles não se ligassem entre si, né, acontecesse uma fusão aí de cromossomos. Mas, recentemente, observou-se que, ao longo das sucessivas mitoses, quando a célula passa pelo processo de divisão celular, cada vez que ela passa pelo processo de divisão celular, o telômero diminui, até chegar a um ponto onde o telômero desaparece. E o que isso mostra? Que neste momento que o telômero desapareceu, a célula encerra todas as mitoses, porque agora ela precisa morrer, ela está velha, então a célula passa pelo processo de apoptose, morte celular programada. É uma programação que a célula tem para um estágio onde ela já se dividiu bastante, sofreu muitas mitoses, é o momento dela encerrar a vida. Então o telômero vai se encurtando e isso indica então o envelhecimento celular. Quando o telômero chega ao fim, já é indicativo de que a célula já está velha e ela precisa ser interrompida. Não sofre mais nenhuma divisão e encerra todas as mitoses. Por quê? Acredita-se que em 50, 60 ciclos, a célula some muitas mutações. Somar mutações é perigoso,
porque isso pode gerar câncer. Então, é um mecanismo para evitar que, caso aconteça de ter uma mutação cancerígena, uma mutação que leve ao câncer, antes que isso aconteça, ela se interrompe. Então, o envelhecimento celular, que está associado ao encurtamento dos telômeros, é uma defesa da célula para que ela não acumule quantidade suficiente de mitose ao ponto de se tornar um câncer. É uma defesa evolutiva. Interessante, não é? E aí, para a gente encerrar, geralmente, acho que vocês já devem ter ouvido, com certeza, da formação, a mitose, que forma as células somáticas, e a meiose, que forma as células germinativas ou os gametas. Nós não vamos entrar agora profundamente na mitose e na meiose, mas existe sim uma diferença entre as células somáticas, que são as células normais do nosso corpo, e os gametas. Primeiramente, é na quantidade de cromossomos. Quando nós falamos de células somáticas, que são células do corpo, normais, elas vão apresentar 46 cromossomos, se nós estivermos falando da espécie humana. E vai apresentar 23 cromossomos se for um gameta. Por isso, nós vamos ter os cromossomos homólogos. Um cromossomo, por exemplo, que nós herdamos do óvulo, ou seja, herdamos da mãe, e o outro cromossomo que nós herdamos do pai. Então, as células somáticas são células diploides. Elas são chamadas, então, 2N. Agora, um gameta já vai ser uma célula haploide, porque ele vai apresentar apenas um cromossomo de cada tipo. Se estivermos falando da espécie humana, uma célula somática vai apresentar 46 cromossomos e o gameta 23. Cada espécie tem a sua quantidade de cromossomos, tem, digamos assim, o seu cariótipo. O cariótipo humano vai apresentar então 46 ou 23 pares, certo? Desses cromossomos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like, seus comentários. Até a próxima!